Só de dizer rápidas palavras a respeito do meu, eu posso e tenho o privilégio de manifestar essa palavra, amigo Renato Libeck. Eu sou lavrense, nascido, criado aqui. Como bem disse o Wagner, tive a oportunidade de, há 21 anos atrás, escrever sobre o trabalho que ele estava desenvolvendo. E sim, minha formação acadêmica é voltada à área de comunicação social, jornalismo. E o jornalismo ele me direcionou para algumas vertentes. Hoje eu atuo na área de gestão, há bons anos. Minha vida profissional caminhou para essa área. Mas o jornalismo me deu dois presentes. Primeiro, a escrita. Segundo, a história. Eu sou, posso assim dizer, um historiador de plantão nas horas vagas. Quando eu estou de férias, já rodei alguns lugares no Brasil e fora do país para poder estudar história, entender o que aconteceu e também tentar responder o que pode vir a acontecer. O professor Nogales iniciou a jornada querendo conhecer mais sobre o Renato Libeck. Eu queria contar o que me ligou com o Renato, né? Eu tenho o privilégio de ser amigo dos filhos do Libeck antes de conhecer o Libeck. Renan, Paula e Bárbara. Os conheci muito antes disso. E aí, o Diego menino foi crescendo, se tornou adolescente, se tornou um jovem, até que ele esbarrou num senhor de cabelos brancos, bom de prosa, um bom mineiro como eu. Eu gosto de um bom queijo com café. Se tiver uma boa prosa para acompanhar, melhor ainda. E começamos a dialogar. Curioso que sou, Renato tinha, junto comigo, uma admiração por um lavrense que eu acabei de soprar no ouvido do Cicarelli, Ari Florenzano. Quem não conhece, Ari Florenzano, um dos maiores genealogistas do país, para não dizer da América, tá? Lavrense, ele registrou um material que conta a genealogia de Lavras e do entorno, desde a época do início da história de Lavras, na chegada dos Buenos da Fonseca. Eu tive acesso ao livro, comecei a pesquisar para entender sobre a minha família. Aí quando eu chego no século XVIII, eu começo a ver já a minha família, a surgir na genealogia da Ari Florenzano. Isso me alegrou demais. Até que em 2010, eu fui convidado a atuar na área de gestão do Instituto Presbiteriano Gammon, escola essa que tem uma vinculação fortíssima com esse espaço que nós estamos aqui hoje, né? A semente foi plantada em 1908 pela escola, e aí eu pude então me aproximar daquele homem de cabelos brancos, o Renato Libeck, que depois eu fui saber que era o pai dos meus amigos, Paula, Renan e Bárbara. E aí começamos a conversar. Nesse processo todo, eu comecei a estudar a história da Exal, UFLA e do Gammon. Estudei muito sobre o Stout, inclusive queria parabenizar a Semana da História. Não pude, lamentavelmente, estar fisicamente presente, mas eu assisti online toda a apresentação da professora Patrícia. Comecei a estudar sobre vários documentos envolvendo a história da cidade. E a partir daí comecei a trocar muitas informações com o Renato, porque eu fui educado na história local por alguns personagens, dos quais eu cito Renato Libeck, Eduardo Cicarelli, Rogério e Wagner. Foram os meus educadores e são os meus educadores aqui hoje da história local. E com muita alegria eu tenho a honra de ler cada postagem que vocês fazem. E o Renato, sempre quando eu tive a oportunidade, eu passava na Casa da Cultura somente para prosear com o Renato. Às vezes, depois de um compromisso de trabalho, eu passava para conversar com ele. Quando ele não me gritava na rua, já caracterizado ali com a sua camisa, uma calça jeans, o seu tênis e a câmera fotográfica, né, onde ele registrava tudo. E o Renato foi uma pessoa que me marcou muito, me inspirou demais, até o dia que em 2021 nós estávamos todos trancados dentro de casa
por causa de uma pandemia histórica e que já ficou na história, ainda bem, né? Assim como a gripe espanhola que bateu em Lavras no comecinho do século XX, pouca gente sabe disso, ceifou várias vidas aqui, também já é história. Em janeiro, lá em casa, eu recebo a informação de que o meu amigo Renato Libeck não mais conversaria comigo na Casa da Cultura, não mais trocaria informações genealógicas a respeito de nossas famílias, porque precisavam dele para contar a história lá no céu. E ele foi embora. Eu levei um susto imenso. Prontamente peguei no telefone, entrei em contato com a família, entrei em contato com a Maria, com muito pesar no meu coração. Tem uma safra de gente muito boa que está partindo, né? E aproveitando as palavras de muitos que aqui disseram, a história precisa ser guardada, registrada. As fotos que o Renato Libeck fez ficarão guardadas. Lembro muito bem de um dia que ele falou: Diego, eu preciso muito que você vá na minha casa. E eu, com a agenda muito ali apertada, falei: Renato, eu queria muito ir essa semana, mas eu não consigo, mas vá depois do trabalho. E lá fui eu. Bati na porta, na casa do Sotal Tinil, uma história imensa também na cidade. Maria me recebeu, Renato, aquele sorrisão dele, fez assim, balançou o cabelo, né? Falou: vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Vários armários de aço daqueles ali, que a gente quase não encontra mais também. Eu sou muito curioso para abrir armário de aço, sempre os que eu abro tem coisa histórica dentro, né?